Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9 e o nosso tema é ética cristã e planejamento familiar. Nós vamos ver nessa lição como se planeja, como nós temos que planejar. Você noivo, você casal que está noivo, você que deseja casar, você moço que deseja casar, você que já é casado, que você não teve um planejamento, é bom sempre planejar as coisas na vida, aqueles que são casados e aqueles que não são, também é mais ainda importante planejar para que venha começar bem. O nosso textuário que está em Salmo 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Irmãos, tem um tabu aqui, porque quando a gente fala filhos são herança do Senhor, multiplicar a terra, isso não quer dizer, eu particularmente, como eu também concordo com o comentarista da revista, não entendo, não é questão de as pessoas, não quer ter filho, é amaldiçoado. Hoje as pessoas estão optando por não ter filhos, irmãos. E aqueles que se a pessoa que não opta por não ter filho é amaldiçoada, e aquelas que não podem ter filhos? Elas são amaldiçoadas também? Então cabe a nós, meus irmãos, temos um pouquinho de sensibilidade acerca disso. A nossa verdade prática, gerar filhos ou não, não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Irmãos, gerar ou não é só uma questão de planejamento familiar, né? Gerar ou não, isso tem que ser um planejamento entre o casal tem que estar de comum acordo. E a nossa leitura bíblica em classe que está em Gênesis 1, 24, 31. E disse Deus, né? Quando Deus falou para Adão e Eva, para que eles venham crescer e multiplicar. Então Deus deu a ordem para eles. Deus deu a ordem para Noé e sua família. Deus deu essa ordem para que as pessoas crescessem e se multiplicassem. E claro, aí você vai dizer, mas a terra estava vazia. Realmente, a terra estava vazia na época de Adão. Só tinha ele e sua esposa. Alguns defendem, mas não é nem questão nessa questão. Tinha Adão e sua esposa, como a Bíblia fala. Aí Noé, os seus 3 filhos, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Então veja que no caso aqui, então eles estavam lá e Deus falou, olha, vocês têm que multiplicar, encher a terra. Então eles encheram a terra. Antigamente as pessoas tinham 10 filhos, depois foi baixando. Eu ainda tenho uma família que eu tenho eu e mais 3 irmãos, ou seja, somos em 4 irmãos. Hoje você não vê esse tipo de coisa. O casal tem um filho, 2, no máximo, com muito custo você vê um casal com 3 filhos. Mas normalmente é um, no máximo 2. A nossa introdução. O casamento no plano de vida pressupõe o nascimento de filhos. Nele estão inseridos a criação dos filhos e sustento deles e todo o cuidado, indispensável para o desenvolvimento humano. Por conseguinte, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo. Irmãos, se você for para ter, se você casal, se você jovem, moço ou moça, deseja ter filho, saiba, não é só colocar comida na mesa, não é só dar o que não é só dar o conforto, não, é muito mais do que isso. Você tem que dar total atenção, você tem que dar educação para o seu filho. Não estou querendo assustar, é uma bênção, O filho é uma bênção. Eu, particularmente, quando eu casei com a minha esposa, eu sempre não estava muito afim de ter filho pelo mundo que nós estamos vivendo, com essas coisas terríveis, mas minha esposa queria ter filhos. Então, se o casal decidiu não ter filhos, meus irmãos, vai fazer o quê? Vai amaldiçoar o casal? Mas se os dois entraram em acordo e falaram, não, vamos ter filhos, então vamos ter filhos. Mesmo que uma parte não queira e a outra parte queira. Eu demorei muito, eu e minha esposa tivemos a nossa primeira filha. Hoje nós ainda temos uma filha só, após quase 6 anos de casado, né? E foi uma bênção, graças a Deus é uma bênção, não me arrependo, ela é uma bênção, minha filha, a Fernanda, é uma bênção, como já teve até vídeo que ela passou. Às vezes os irmãos ouvem os gritos dela, filho é uma bênção, mas nós temos que respeitar o planejamento de cada casal. E aqui, conceito geral de planejamento familiar, controle de natalidade. Irmãos, hoje muitos países não têm o controle de natalidade. Casais só podem ter um filho. Só um filho. O Japão não tem exatamente isso. Mas nós vemos que a população está envelhecendo. A população está envelhecendo. Se vende mais fraldas descartáveis para adultos do que para crianças. Então tem um controle de natalidade. As pessoas para não ter muitos filhos, porque tem muita gente, aquela coisa toda. Mas nós vemos aqui
não é planejamento familiar, mas procedimentos de políticas demográficas com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Então, alguns dizem até que isso é uma coisa política, né? Isso é uma coisa política, para quê? Para que venha diminuir a população. Planejamento familiar. Diferente do controle de natalidade, que consiste em evitar o nascimento dos filhos por meio do controle estatal, a proposta do planejamento familiar é a de instruir a paternidade, maternidade responsável. Ou seja, se você for ter filho, você tem que ter responsabilidade ao colocar um filho neste mundo. Filho não é brinquedo, filho não é boneco, filho não é boneca, e sim um ser que você vai dar conta naquele grande dia. Então nós vemos aqui que o controle de natalidade evita ter filhos, evita as pessoas uma política que baixa uma lei, ó, você pode ter tantos filhos por casal. E aqui nós vemos não, que nós temos que ter essa possibilidade e tem que ser um planejamento nosso, um desejo nosso, querer ou não ter filhos e quantos filhos tem. O tópico 2, que as escrituras dizem sobre o planejamento familiar. O planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Ou seja, se a pessoa estiver grávida, vai lá e tira o filho, é pecado. Se a pessoa usa meios abortivos, é pecado. Mas aqui, não contrariando a palavra de Deus, a pessoa deseja, o casal deseja não ter filhos, irmãos, nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Mas a Bíblia fala que crescer e multiplicar, a gente tem que deixar nossa descendência. Infelizmente, se a pessoa não estiver em pecado, se a pessoa não estiver fazendo esse tipo de coisa, não estiver matando um outro ser, o que nós vamos dizer? E o tópico 1, a parte 1, a família e a procriação da espécie. Irmãos, após criar o primeiro casal, Deus o abençoe e diz: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E nós vemos aqui que vai falar de Adão e de Noé. Deus disse para eles: olha, enchei-vos, crescei-vos e multiplicar, encher a terra. Para quê? Para que a terra venha a ser populosa, para que a terra venha a ter pessoas aqui habitando nessa terra. Então Deus deu essa ordem para Adão e para Noé. E nós vemos que algumas mulheres que passaram na Bíblia, nós vemos que eram estéril. Né? Nós vemos o caso de Sara, era estéril, Rebeca era estéril, nós vemos Ana, era estéril, e todas tiveram filho. Né? E todas tiveram filho. Também Raquel era estéril, teve 2 filhos. Rebeca teve 2 filhos também, que foi Jacó e Esaú. Sara teve 1 filho. Então nós vemos, irmãos, que a mulher ter 1 filho ou 2 filhos, naquela época a mulher que não tinha filhos era uma mulher amaldiçoada. Hoje nós não vemos, hoje as pessoas estão optando por não ter filhos. As pessoas querem seguir carreiras, as pessoas querem muitas coisas, querem viajar, querem curtir e falar, não, filho vai me atrapalhar, é a opção das pessoas. Parte 2. O planejamento familiar no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança da Fertilidade era vista como uma dádiva, eis que os filhos são herança do Senhor. Então no Antigo Testamento era comum o homem ter até mais do que uma mulher, né? Nós vemos os patriarcas, depois nós vemos o casamento virou com uma mulher só, mas nós vemos os reis com mais de uma mulher, e tem vários filhos, sim, 30 filhos, 20 filhos, né? Com várias mulheres. Às vezes uma mãe tinha vários filhos, como a minha avó teve 10 filhos, uma mãe tinha muitos filhos. As pessoas que são no Nordeste sabem, meu irmão, eu tenho mais 3 irmãos, 14 irmãos, e às vezes não é de outras mulheres, não, é mesmo pai e mesma mãe. Então, no Antigo Testamento, no Antigo Oriente, era normal as pessoas terem muitos filhos, as pessoas cresciam e tinham muitos filhos. Alguns também defendem, também pelo caso, para ajudar nos afazeres da família, nos negócios da família. Se o pai tivesse uma fazenda para poder cuidar da fazenda, esse tipo de coisa. Porém, também era uma bênção, porque você estava, no Antigo Testamento, eles entendiam que estava cumprindo aquilo que Deus mandou, Deus de Israel mandou, crescer e ter muitos filhos. O planejamento familiar no Novo Testamento. Na Nova Aliança, a fertilidade também é exaltada. Ao visitar Maria e anunciar a sua gravidez, o anjo lhe disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Na mesma ocasião, ao contar para Maria acerca da gravidez, Isabel, o anjo enfatizou: tua prima concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Isabel gerou um único filho, João, o Batista. E Maria, após o nascimento de Jesus, gerou ao menos 4 filhos e 2 filhas. Repare em ambos os casos a intervenção divina, bem como a diferença no fator de multiplicação de uma casa para outra. Irmãos, nós vemos que as pessoas hoje, as pessoas têm que optar, as pessoas têm essa opção, mas tem que ser tudo planejado. Por isso que a nossa lição está bem dita, planejamento familiar. O casal tem que estar de acordo acerca daquilo que está sendo planejado. E aqui, no Novo Testamento, nós vemos que as duas, tanto Maria como Isabel,
teve intervenção divina, pelo menos no primeiro filho de Maria e depois os outros filhos que ela teve com José. E nós vemos aqui, Isabel teve só um filho, João Batista. O 3, ética cristã e o limite de número de filhos. A questão do fator de multiplicação. Quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação do número dos filhos uma desobediência ao mandamento de procriação. Por isso, ensinam que a mulher deve gerar filhos indefinidamente. Contrariando essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias. O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis de cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Então, como a nossa lição está falando, e a ciência também diz, o quê? Que a mulher são 3 dias no ano que elas têm 3 dias no mês que ela tem a fertilidade. Ou seja, é a opção da pessoa. Se a pessoa não quiser ter filho, meus irmãos, o que vai dizer? Ah, mas no Antigo Testamento, um dos filhos de Judá lá, que era para ter designar descendência para o seu irmão, quando ele tinha relação com a sua mulher, com a mulher do seu irmão, no caso, ele tirava e tinha, não sei o que, jogava na terra para não gerar filhos. Deus matou pela desobediência dele. Não foi porque ele não queria ter filhos, porque ela queria ter filhos, ela queria deixar descendência. O negócio era com ele. Então nós vemos aqui, isso não está no texto, mas eu citei isso porque às vezes as pessoas ventilam acerca de algumas ideias. Mas a questão do fator multiplicação é isso. Nós vemos que Deus também deixou a possibilidade de não gerar, são 3 dias férteis. E se a mulher não tiver relação com o seu marido, durante esses 3 dias, ela provavelmente não vai ter filhos, Então nós vemos, irmãos, que essa questão aqui é muito pessoal de cada um. A pessoa decide ou não ter filhos. O tópico 2, a questão ética no planejamento familiar. Planejar não é pecado. Cristo falou positivamente do planejamento do construtor e do rei guerreiro. O pecado está na presunção em não pedir a aprovação divina para o projeto. O cristão deve aconselhar-se com Deus para tomar qualquer decisão. Então nós temos que orar, buscar a aprovação de Deus, buscar que Deus ele venha falar conosco acerca da nossa vida. Porque nós temos que orar, meus irmãos, o mundo está difícil. Não estou dizendo que as pessoas não têm que ter filhos e também não estou dizendo que as pessoas têm que ter filhos. Eu estou dizendo que tem que ser uma coisa planejada entre o casal. Se o casal já tem um filho e quer ter outro filho, tem que ter um planejamento. O casal tem que entrar em comum acordo, ver as situações, porque hoje falam que o filho custa muito caro. Não, eu não estou dizendo de valores monetários, mas sim a questão da educação, da informação que chega de todos os lados. E a criança é bombardeada com essas informações. Então veja que tudo isso tem que ser uma coisa de comum acordo entre o casal. O casal tem que planejar, sim, a sua vida. Para quê? Para que venha ter filhos. Se quiser ter filhos, tem filhos. Se não quiser, aí não é uma maldição. Eu, particularmente, também vejo, concordo aqui em partes com o comentário da revista, falando assim, olha, se a pessoa não quiser ter filhos, eu vou resumir, que a pessoa não quiser ter filhos, é uma bênção, porque também tem muita gente que não pode ter filhos, e elas são amaldiçoadas. Então veja que isso tem que ser uma opção de cada casal. A nossa conclusão: o homem não peca pela simples limitação ou espaçamento dos nascimentos de seus filhos. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas. O cristão que consulta ao Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de seus filhos é abençoado em toda a esfera de sua família. Todavia ele rejeita por completo o aborto dos meios abortivos no planejamento familiar. Ah, ficou grávida, mas a gente não quer ter filho. Mas eu fiquei grávida por acidente. Aí você tem que ter essa criança, irmão. Não tem jeito. Ah, mas eu vou tirar porque não tem como eu... Não, aí é pecado. Se você fizer isso, você está cometendo um pecado contra Deus. Então, se acontecer um acidente, não. Pode acontecer, meus irmãos. A mulher e o homem estão sujeitos. Ah, mas eu não quero ter filho, então não tem como, porque eu não tenho condições e tal, e não sei o quê. Ora a Deus, pede para Deus uma direção. Mas com certeza Deus não vai mandar você casal, abortar essa criança. Mas sim, Deus vai dar estratégia, sabedoria e condições para essa criança vir ao mundo e que seja uma bênção para a sua vida. Amém, meus irmãos?
Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.